ele foi condenado no sítio. A metade do processo o juiz era Moro, ou seja, o mesmo Moro suspeito para o triplex é suspeito para o sítio. É isso, né, Ananias? Exatamente. Mas Essa tem que é a entrar tendência. com o pedido, correto? Tem que entrar com o pedido, aí você vai avançar no julgamento desse pedido relacionado ao outro processo, que é o do Do sítio. sítio. A tendência é? A tendência é de anulação também. É natural que E anule, já que um natural. juiz, ele é considerado, o juiz e o paciente são os mesmos, ele é considerado parcial num, também, na lógica, para o outro, é o entendimento jurídico do país, que sim, isso será anulado. Porém, ainda não foi. E não tendo sido ainda anulado, Lula não poderia disputar a eleição por causa da lei da ficha limpa, já que esse segundo caso ainda não foi a julgamento da suspeição do Moro. Porém, aquela liminar do Fachin continua valendo, que mandou todos os processos envolvendo Lula e Moro. Tanto é complexo, mas é preciso explicar. Tanto do apartamento quanto do sítio. Mas como é uma liminar ela pode cair, tanto que Fachin está solicitando que o pleno julgue a liminar dele. O Gilmar Mendes entende que quem tem que julgar essa liminar dele é a segunda turma, mas isso é para frente. Ou seja, hoje, se a eleição fosse hoje, Lula poderia concorrer, correto, Ananias? Isso. Mas se até lá a liminar cair e a suspeição do caso do sítio não for dada, ele continuaria inelegível. É confuso, mas a gente precisa pontuar direitinho. Dito isso, já o Ananias vai falar desse caso, porque agora a Raniele está ao vivo. Eu falei tanto que a Raniele entrou ao vivo e ela tem prioridade. Raniele Veloso, olha ela aí. Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Amália. Boa tarde para todo mundo. Hoje, uma reunião dos poderes para criar um comitê para gerir a crise da Covid no Brasil. Como é que foi? Olha, mudança total, viu? O presidente Jair Bolsonaro virou a chave, mudou o discurso completamente. Logo após a reunião, ele fez um pronunciamento rápido e disse que mais do que a harmonia imperou ali Caiu o sinal, mas a gente tem o trecho do discurso do presidente Bolsonaro, logo que saiu da reunião, Juliana. Tá, vamos colocar então a fala do presidente Bolsonaro ao sair da reunião com os chefes dos poderes. Mais do que a harmonia, imperou a solidariedade e a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, de que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida, uma nova cepa ou um novo vírus apareceu e nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o atendimento adequado a essas pessoas. A Raniele voltou, pois não, Raniele? Pois é, Amadeu, esse discurso soou como esperavam os aliados do presidente Jair Bolsonaro. A aposta é o foco na vacinação. Inclusive, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, postou nas suas redes sociais que esse comitê permanente que vai se encontrar semanalmente para discutir essas medidas de combate à pandemia terá aí a coordenação do Ministério da Saúde. Na teoria, a coordenação é do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, foi chamada a atenção ali, tanto de Rodrigo Pacheco quanto de Arthur Lira, que todo mundo, todo o país, na verdade, esperava uma liderança nacional do presidente. Mas, na prática, Pacheco
é que vai fazer aí a ligação dos governadores com o governo federal, levar as demandas dos estados. O consórcio Nordeste não foi convidado para a reunião, apenas alguns governadores próximos ao Palácio do Planalto, mas as demandas foram levadas pelo governador Renan Filho de Alagoas. O ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, disse que não pode participar do comitê, mas ele solicitou que se evitasse judicializar as questões envolvendo a pandemia para que não houvesse demora. Agora, Amadeu, a informação que eu apurei a portas fechadas é que, mesmo com esse discurso, Bolsonaro paz e amor, focando na vacinação, porque é a aposta para reverter a questão da popularidade dele no país, lá ele disse aos governadores que é inaceitável o lockdown e não vai apoiar nenhuma medida neste sentido, coisa que o Fórum dos Governadores havia pedido, que seria uma comunicação central para evitar a circulação das pessoas. Então, isso Bolsonaro não vai apoiar. Além disso, uma outra informação de bastidor é que Arthur Lira pressionou uma mudança de postura do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Ele pediu uma mudança de postura porque, na opinião não só dele, como de outros integrantes do Partido Progressista, Ernesto Araújo, no momento decisivo de negociação das vacinas, não ajudou em nada. Ontem o presidente já havia dado sinal dessa mudança em uma fala à nação, um pronunciamento oficial. Qual a repercussão da fala do presidente ontem à noite em rede nacional de TV? Olha, aqui no Congresso, apesar de estar vazio, repercutiu bastante, viu, nas redes sociais. Os parlamentares de todos os espectros ideológicos foram às redes e falaram ali sua opinião. Bolsonaro, que disse que 2021 vai ser o ano da vacinação, que sempre apoiou a vacinação e as medidas de combate à Covid, foi chamado ali de mentiroso. Mas também teve o apoio. Exemplo, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Ela colocou aí, fez um post, a gente tem aí. Escuta, por favor, Raniele, bota de um por um. Se você não puder ler, eu leio aqui, tá? Eu não tô vendo, mas então eu vou lendo aqui, sei vamos lá. Quais são os posts. Kim Kataguiri. Eu sei quais são os posts e posso... Tá. Kim Kataguiri. Ele falou que Bolsonaro é genocida e que esse discurso dele não engana mais ninguém. Vamos lá, ele que apoiou Bolsonaro em 2018. Mais um, Juliana. Alessandro Molon. Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, deputado federal, ele disse que o presidente foi à rede nacional depois de boicotar o combate à pandemia, as vacinas, e desprezar o sofrimento das famílias, ele passa o recibo. Ou seja, diz que depois de tudo que ele fez, esse comportamento negacionista, agora ele quer aí virar essa chave. Vamos a mais uma repercussão. Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, que é do PSOL de São Paulo, ele falou que o presidente Jair Bolsonaro, ele negou as vacinas, negou as medidas restritivas e agora também quer se sobressair em relação a isso. Mais uma repercussão. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara do Rio de Janeiro, ele disse que Bolsonaro foi obrigado a falar da vacina, né? Porque ele realmente havia sido aconselhado, é o que soa aqui nos bastidores, mas que ele esqueceu de outros problemas que também são urgentes, como, por exemplo, os leitos de UTI, o problema da falta de oxigênio no Brasil. Então, na opinião dele, Rodrigo Maia diz o seguinte: continua, infelizmente, patrocinando a morte de milhares de brasileiros. Mais uma fala... Carla Zambelli. Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, ela é aliada do presidente Jair Bolsonaro, foi uma das poucas bolsonaristas que foi às redes, Bia, que, por exemplo, não se manifestou, procurei também, e ela defendeu o presidente dizendo que o chefe do executivo estava indo ali à rede nacional para falar a verdade, que somente aquilo que o presidente fala é verdade. Que o Brasil já adquiriu aí 500 milhões de doses de vacina e é o quinto que mais vacina no mundo. Terminou, né? Informações que foram contestadas. Ok. Vamos agora para... Aliás, uma coisa que me chamou a atenção nesse pronunciamento que você mostrou dele, depois da reunião hoje, ele estava usando máscara. Acho que... Sim, também já era esperado. Já é uma sinalização.
Vamos ver agora o senador Marcelo Castro, que é a União Mundial, quer que o Brasil busque no mundo inteiro vacinas. Ele faz parte de um grupo de 64 senadores que enviaram documentos para várias partes e organizações do mundo pedindo ajuda para que as vacinas cheguem mais rápido aqui no país. É uma moção, né, assinada por esses parlamentares, que aqui no Brasil a situação está muito crítica, com uma média elevada de casos, muito alta, acima dos 70 mil, e o número de mortes também acima dos 2 mil. Ontem a gente registrou pela primeira vez mais de 3.500 mortes. E os senadores argumentam que o Brasil teria que vacinar 1/3 da população em um curto espaço de tempo e que, com o ritmo atual, isso não seria possível. Por isso, eles pedem a ajuda do G20, Organização Mundial da Saúde, também Organização das Nações Unidas, também enviou para a vice-presidência dos Estados Unidos e parlamentos europeu e inglês. Congresso americano também recebeu e a Assembleia Popular da China, ou seja, eles estão realmente à espera de uma ajuda internacional. Obrigado, Raniele Veloso. Mais informações? Amadeu, Oi. Só mais uma informação. No blog Direto de Brasília, a gente acabou de receber aqui uma informação, eu acabei de receber do presidente da Câmara, que a única pauta hoje aqui, marcada para as 3h30, é um projeto de lei do Dr. Luizinho, do Partido Progressistas do Rio de Janeiro, que era cotado para o Ministério da Saúde, que vai instalar o programa Proleitos. É um projeto de lei que estabelece que as pessoas podem usar os leitos da rede privada para tratamento da Covid e podem pagar. Depois, elas seriam restituídas pela dedução do imposto de renda. Essa é a ideia inicial do projeto, é o único item da pauta. Volto com vocês. Obrigado, Raniele Veloso, as informações de Brasília. Olha, os trabalhadores estão tendo muitos prejuízos com a questão dos transportes, né? E o transporte fretado é uma opção real hoje para que empresas, escolas tenham solução para esse problema. Acompanhe com Solange Souza. Tecnologia, rapidez e segurança no transporte de passageiros. O sistema de transporte fretado é um caminho sem volta. É a melhor solução para um grupo de pessoas específicos, seja uma empresa, seja um órgão público, seja uma escola. É um transporte pensado sob medida, de ponta a ponta, desde o planejamento, o tipo de veículo, o tamanho. A empresa Transporta é especializada no transporte fretado em Teresina. É mais comodidade para as empresas, pontualidade e segurança para os funcionários. É planejada a rota, durante a rota é monitorado, com atendimento, e no final o cliente ou o gestor tem riqueza de dados sobre toda a operação. A empresa tem tecnologia de ponta. A rota de todos os veículos é monitorada. O transporte se adapta a cada realidade. São, em média, 2.200 passageiros transportados por dia. Um trajeto otimizado. A principal vantagem é que aquele sistema é feito para a sua organização. Então, nós temos o compromisso que aquele veículo, aquele colaborador, aquele funcionário não atrase e nem falte. O sistema oferece muitas vantagens em um período de pandemia e com greves frequentes no sistema de transporte público. A gente trabalha hoje fazendo orçamentos em cima do Vale Transporte. A gente iguala ou até reduz o valor do Vale Transporte, a gente cobre o custo que a empresa tem com o Vale Transporte, de tão eficiente que o nosso sistema é. Uma alternativa fantástica é o transporte fretado para esse momento. Volta ao pleno, e agora sim vamos para a apuração, né, de Ananias Lorde das repercussões da suspeição de Moro e da possibilidade de Lula efetivamente disputar a eleição no ano que vem. Que impacto isso teria na eleição do Piauí, Ananias? Amadeu, o entendimento entre os aliados do ex-presidente Lula é que o seu retorno à cena política, sendo Lula candidato ou não no próximo ano, é um reforço para a candidatura dos aliados
nas eleições de 2022. Eu conversei com o vereador Dudu, da capital, e ele disse, e de forma bastante otimista, que este retorno de Lula, esta possível candidatura, vai representar um tsunami maior do que a onda vermelha que a gente viu no país em 2002. O deputado Franzé Silva, eu questionei a ele o que Lula deve fazer, qual deve ser o posicionamento do presidente durante esse processo pré-eleitoral e o processo eleitoral. Ele acredita que depois desse pico da pandemia, se o presidente voltar àquelas caravanas que ele realizou nos estados, isso certamente vai fortalecer os seus aliados nos estados e fortalecer também a sua pré-candidatura à presidência da República. E em nível estadual, isso dá um gás na candidatura própria do PT. Hoje a gente vê que dentro da base do governador Wellington Dias, há o PT, há o MDB, com Rafael Fonteles, com Marcelo Castro, buscando viabilizar uma candidatura ao governo do Estado, e essa entrada de Lula mais fortemente no cenário daria esse gás na candidatura petista de Rafael Fonteles. Ou seja, o momento é de otimismo, de definição de estratégia e de fortalecimento de Lula e dos seus aliados